casa da minha avó ficava no fundo das colinas dos Apalaches, encaixada na paisagem como se não quisesse ser encontrada. A menos que você conhecesse a entrada certa na velha estrada de extração de madeira, jamais a acharia. A propriedade se estendia por alguns hectares, toda selvagem, sem cercas, sem luzes, nem vizinhos ao alcance da voz ou mesmo do grito. As árvores fechavam-se por todos os lados, grandes, antigas. Eu nem conseguia identificar as espécies, apenas troncos e sombras e aquele cheiro úmido de casca e musgo. O tipo de floresta que faz você se sentir visitante. Ela havia falecido alguns anos antes, e ninguém da família realmente sabia o que fazer com o lugar. Ele apenas permanecia ali, esperando. Eventualmente, eu me ofereci para morar lá. Disse que poderia limpar a casa e mantê-la na família. Talvez reformá-la o suficiente para alugar algum dia. Acho que parte de mim queria o desafio ou a solidão. Talvez os dois. Todos me avisaram que ficaria isolado demais, que me entediaria, que sentiria falta de uma cafeteria de verdade, de sinal de celular ou de interação humana real. Mas eu precisava dessa pausa. Estava esgotado da cidade, cansado de fingir que estava tudo bem quando não estava. A ideia de ficar no meio do nada, apenas eu, alguns móveis antigos e uma longa lista de tarefas, parecia boa. Então, arrumei meu velho Civic e me mudei. A casa era uma daquelas casas de fazenda dos Apalaches. O revestimento de madeira estava desbotado para o cinza, o telhado remendado com tipos variados de telhas, a varanda afundando no meio, como se estivesse dando de ombros. Por dentro cheirava a poeira e cedro, com um constante subtexto de algo imóvel. Não era ruim, apenas parecia que o tempo havia parado ali. Na primeira semana, eu vivia de caixas e fazia listas de tudo que precisaria consertar. Fechaduras novas, iluminação melhor, um filtro de água real, porque a água do poço ficava levemente marrom se eu deixasse a torneira aberta por muito tempo. Varri teias de aranha dos cantos, limpei 3 armários de mantas antigas e jornais quebradiços e esfreguei o mofo dos azulejos do banheiro até minhas mãos doerem. Havia algo estranhamente confortante no trabalho, no ritmo dele. Acordar, limpar, comer, repetir. Sem e-mails, sem sirenes do lado de fora, sem vizinhos batendo no piso de cima. Apenas o chão de madeira, o ocasional baque de um esquilo no telhado e um silêncio largo e profundo que pressionava vindo da floresta. Mesmo no início, o silêncio parecia estranho. Não era apenas quieto, era oco, como se a casa estivesse sempre esperando por um som para quebrá-lo. Cada passo parecia mais alto do que deveria. Eu colocava uma caixa no chão e o som ecoava suavemente, refletindo de uma forma que fazia o cômodo parecer maior ou mais vazio do que realmente era. Eu atribuía isso à acústica de uma casa antiga, tábuas irregulares, tetos altos, paredes finas, coisas normais. Então havia o copo. Estava na cozinha, tarde da noite, separando pratos desconjuntados e guardando-os nos armários. Havia um copo que eu gostava, transparente, fundo grosso, com um pequeno lascado na borda. Coloquei-o no balcão, perto da pia. Saí da cozinha por cerca de 1 minuto, apenas o suficiente para pegar um rolo de forro de gaveta no corredor do armário. Quando voltei, o copo estava na pia. E não apenas lá. Estava com água, pela metade. Não sou descuidado. Eu não tinha ligado a torneira nem tocado no copo desde que o coloquei. Mesmo que de alguma forma eu o tivesse esbarrado, a água não fazia sentido. Não tinha chovido naquele dia. A pia estava seca e a água parecia limpa. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, mãos ainda segurando o forro de gaveta. Cheguei a tocar a lateral do copo para confirmar se era real. Estava frio. Eventualmente disse a mim mesmo que devia ter enchido antes e esquecido. Talvez eu tivesse planejado beber água e me distraído. Era tarde, eu estava cansado, respirando poeira o dia todo. Ignorei. Por volta da meia-noite,
Saí para jogar alguns pedaços de papelão na varanda. Foi quando vi as pegadas de botas. Havia uma mancha de barro logo fora dos degraus, onde o cascalho cedia para a floresta. As pegadas eram profundas, bem definidas. Era possível ver o solado do calcanhar, cada detalhe. Elas apontavam para a porta, não para longe, e não era apenas um par. Circundaram uma vez, depois outra, e pararam de repente no degrau superior, como se quem as fizera tivesse parado ali por um tempo, apenas encarando a porta. Meu estômago revirou. Choveu naquela noite, só um chuvisco, mas suficiente para amolecer o chão. Eu havia passado por ali algumas horas antes e não havia nada. Eram frescas, ainda úmidas nas bordas. Bati a porta com força e tranquei-a. Caminhei pela casa, conferindo cada janela e fechadura. Todas ainda trancadas, todas seladas. Coloquei uma cadeira sobre a maçaneta da porta dos fundos e fiquei por um longo momento apenas escutando. Foi a primeira vez que senti aquilo, a mudança. Como se a casa soubesse que eu tinha percebido algo que não deveria. Tentei me distrair com algo simples. Peguei um baralho de cartas de uma das gavetas e comecei a espalhá-las pela mesa. Paciência, eu acho. Não estava realmente jogando, apenas movendo-as. Então ouvi passos no andar de cima, só no andar de cima. Não havia andar de cima, apenas o sótão. E o sótão não tinha escadas, apenas uma escotilha retrátil no corredor, uma daquelas com mola e corda. Eu não a tinha aberto, nem sequer tocado. Os passos eram lentos, deliberados. Podia ouvir as tábuas acima rangendo no ritmo. Não eram animais, não aquele barulho errático de guaxinins ou esquilos. Eram passos pesados, marcados. Peguei o martelo que deixara no balcão da cozinha e me movi pelo corredor, encostado à parede como se estivesse me escondendo. Inclinei a cabeça, olhando para a escotilha do sótão. Os passos continuavam. Esperei, contando as batidas na cabeça. 10, 15, 20 passos. Pausa. Depois mais passos. Sempre diretamente acima de mim. Sussurrei todas as explicações possíveis que pude imaginar. Canos velhos, vento, talvez um animal preso, mas nada se encaixava. Os sons eram controlados demais, humanos demais. Então, enquanto eu ainda estava ali, a luz do corredor apagou. O interruptor estava a centímetros do meu ombro. Eu não me movi. O clique foi alto, nítido, e a escuridão chegou instantânea. Entrei em pânico. Corri para o telefone da cozinha já na mão. Peguei o telefone fixo na parede e tirei do gancho. Nada. Apenas silêncio. Tentei novamente, apertando os botões, mas nada. A linha havia funcionado naquela manhã. Eu a tinha usado para ligar para a companhia de energia sobre uma conta. Minhas mãos tremiam. Joguei o telefone, peguei minhas chaves e nem parei para calçar os sapatos. Abri a porta lateral e saí correndo. O ar frio bateu nos meus pés como gelo, mas eu não parei. Corri pelo cascalho, coração disparado. Segurei as chaves com tanta força que ficaram marcas na palma da mão. Entrei no carro e tranquei as portas antes mesmo de sentar. A casa surgia no retrovisor, escura e imóvel. Mas eu sabia que algo lá dentro havia se mexido. Liguei o carro, os pneus deslizaram no cascalho antes de ganhar tração. Acelerei, espalhando pedras pelo caminho, descendo a estrada sinuosa da montanha como se algo me perseguisse. Não parei nenhuma vez, nem até ver as luzes de Barnettville, há 20 minutos. Estacionei na delegacia, tremendo, quase tropeçando no balcão. O policial de plantão não riu, não revirou os olhos, entregou-me um cobertor e uma xícara de café e perguntou se eu estava ferido. Ao amanhecer, um deles voltou comigo. Chamava-se O'Connell, voz amável, bigode grande. Manteve uma mão no rádio o tempo todo. Checamos o lugar juntos, cada cômodo, cada armário. Quando chegamos ao corredor, a escotilha do sótão estava fechada. Nenhum sinal de arrombamento. Nada. Torne-se membro do canal
e tem acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Meu irmão Kier e eu alugamos uma cabana pequena no interior do estado de Nova York, a uns 10 minutos de uma cidadezinha chamada Westfield. Aquela cabana tinha feito parte, anos atrás, de um centro de retiros de verão, lá na época em que esse tipo de lugar ainda existia. A namorada do Kier tinha planos de passar as festas com a família. Eu não estava nem um pouco a fim de pegar um voo de volta até o Oregon só para acabar preso no meu antigo apartamento, sozinho, durante o Natal. Então pensamos, por que não fazer algo simples? Só nós dois? Levamos uma daquelas árvores de Natal falsas de plástico. Embrulhamos alguns presentes idiotas de brincadeira e enchemos o carro de lanches e de cerveja. Cerveja demais, com certeza. A ideia era ser algo tranquilo, discreto, algo que a gente pudesse rir depois. A cabana ficava bem afastada da estrada, cercada por árvores tão densas que, quando escurecia, mal dava para ver o céu. Tinha uma estrada longa de cascalho, toda curva, que alguém claramente tinha limpado da neve 1 ou 2 dias antes. Não havia vizinhos, nenhum barulho de carros, só um posto de gasolina a uns 3 quilômetros de distância, que vendia isca de pesca, carne seca e raspadinhas. O dono nos encontrou na entrada quando chegamos, entregou as chaves pro Kier e um aquecedor elétrico velho e quadradão. Ele fez um resumo rápido das instruções: deixar as torneiras pingando para não congelar os canos, não se embrenhar muito no meio da mata e não deixar comida espalhada. Perguntei qual era o problema com a comida. Sem nem levantar os olhos da caixinha de chaves que ele mexia, respondeu apenas: a primeira noite foi tranquila, fria, mas nada demais. Montamos a árvore, empilhamos nosso monte meio deprimente de presentes embaixo dela e abrimos algumas bebidas. O Wii mal funcionava e não tinha TV. Então ficamos alternando músicas no meu celular e tentando acender uma fogueira no quintal, perto da área externa. Para falar a verdade, foi até gostoso. Na segunda noite, nevou. Não forte, só o suficiente para cobrir tudo e abafar os sons ao redor da cabana. À noite, fizemos chocolate quente e colocamos uísque demais. Arrastamos algumas cadeiras para perto da fogueira do lado de fora e assistimos a um filme de Natal no meu laptop. Mais ou menos na metade do filme, levantei para pegar mais lenha da pilha perto do galpão. Foi aí que vi algo se mexer logo depois das árvores. Não era uma pessoa. Pelo menos acho que não. Foi só um movimento rápido, como alguém se escondendo atrás de um tronco antes que eu conseguisse enxergar direito. Apontei a lanterna naquela direção, mas não tinha nada ali. Dei alguns passos à frente, pisando na neve que estalava sob meus pés, mas tudo o que vi foi um chão completamente branco. Nenhuma pegada, o que era estranho, porque a neve era recente, fofa, intocada. Quando voltei para dentro, contei pro que era o que tinha visto. Ele riu e mandou eu parar de me assustar à toa. Resposta clássica de irmão mais velho. Deixei para lá, mas não consegui parar de pensar nisso. Sem perceber, comecei a checar as janelas o tempo todo. Na manhã seguinte, estávamos na cozinha fazendo café quando notei algo na porta dos fundos. Tinha marcas nela, arranhões longos e finos, uns 6 ou 7, descendo em linhas verticais. Não eram profundos, mas eram intencionais, como se alguém tivesse passado os dedos devagar pela madeira. O Kier disse que devia ser um guaxinim ou talvez um gambá, mas eu já passei tempo suficiente no mato para saber a diferença. Esses arranhões começavam alto demais, e eram longos demais. Nenhum animal que eu conheça faz marcas assim sem estar de pé. A gente discutiu um pouco sobre isso. Então a energia caiu. A cabana inteira ficou escura e gelada em questão de minutos. O aquecedor portátil foi o primeiro a parar, e os embutidos na parede nem estavam funcionando desde o começo. Esperamos algumas horas, achando que talvez a luz voltasse. Não voltou. O Kier acabou se oferecendo para ir até a cidade ver se encontrava um aquecedor a querosene ou alguns suprimentos de emergência. Eu disse que ficaria na cabana e continuaria abrindo as torneiras de hora em hora. Lembro de ver o carro dele sumindo pela estrada e sentir um alívio estranho, como se talvez eu tivesse imaginado tudo aquilo.
Agora eu só teria algumas horas sozinho para relaxar. Isso não durou. Cerca de 1 hora depois, saí de novo para pegar mais lenha e notei algo estranho. Pegadas ao redor da cabana inteira. Pés descalços. Humanos. Nada de botas, nenhum tipo de sola. Só marcas limpas e profundas na neve. Elas faziam um círculo largo, bem encostadas na parede da casa. Passavam pela janela do meu quarto. Depois seguiam para os fundos. E então simplesmente paravam, desaparecendo perto de uma árvore a uns 6 metros da varanda. Não havia trilha de volta. Dei 2 voltas completas ao redor da cabana. Chequei o galpão. Olhei em direção à mata. Silêncio absoluto. Nem pássaros. Quando o Kier finalmente voltou, contei tudo. Mostrei as pegadas, embora, naquela altura, elas já estivessem começando a desaparecer. Ele olhou, assentiu com a cabeça e me deu aquele meio sorriso tenso, de quem não quer discutir, mas também não acredita em nada. Disse que eu devia estar assustado e vendo coisas. Naquela noite, mal consegui dormir. Na véspera de Natal, a energia finalmente voltou. Nós 2 agimos como se nada tivesse acontecido. Fizemos um jantar preguiçoso, abrimos um presente cada um e assistimos Esqueceram de Mim no meu laptop. O Kier foi dormir cedo. Eu fiquei acordado, trocando mensagens com um amigo de casa e rolando fotos antigas no celular. Foi a primeira vez que me senti quase relaxado. Então ouvi uma batida. Só um toque leve na janela. Depois outro. Depois um diferente, mais perto da porta. Suave, ritmado, como alguém batendo com o nó do dedo. As janelas estavam embaçadas por causa do aquecedor, então não dava para ver nada. Esperei. Não me mexi. Ficou em silêncio. Depois de uns 30 segundos, destranquei a porta da frente e abri só uma frestinha. Não tinha ninguém ali. Mas na neve, mais pegadas. De novo pés descalços. Dessa vez menores. Talvez de uma criança. Elas vinham da mata até a varanda. E depois voltavam para a floresta. Naquela noite, encostei uma cadeira da cozinha sob a maçaneta da porta do meu quarto. Me senti idiota fazendo aquilo, mas a ideia de não fazer parecia pior. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som suave roçando a janela. Não era batida, nem arranhão. Era como uma mão deslizando pelo vidro. Não olhei, só fiquei imóvel, contando minha respiração até parar. Na manhã de Natal, saí pro cômodo principal e vi a porta da frente escancarada. O Kier estava lá fora, descalço na neve, encarando as árvores. Ele não respondeu quando chamei. A pele dele estava pálida, com um tom azulado nos dedos das mãos e dos pés. Corri até ele. Puxei para dentro e o enrolei em todos os cobertores que encontrei. Dei água morna. Sentei ele perto do aquecedor. Ele ficou uns 20 minutos sem dizer nada. Então sussurrou algo como: "Eu achei que tivesse ouvido você." Disse que achou que eu estava lá fora, chamando por ele. Disse que olhou e viu alguém perto da mata. Uma criança acenando. Era só isso que ele lembrava. Mandei ele pegar as coisas. Tínhamos acabado. Fomos embora naquela mesma tarde. Nem chegamos a abrir o resto dos presentes. Meu nome é Kallen, e no inverno em que completei 17 anos, acabamos indo morar na antiga cabana do meu tio, perto de um lugar chamado Balsam Hollow, lá no interior do estado de Nova York. Naquele ano, o Natal parecia diferente. Não daquele jeito doce de lembre-se do que realmente importa, mas de um jeito vazio, meio anestesiado. Foi a primeira vez que eu vi como é quando a esperança começa a acabar nas pessoas. Minha mãe tinha arrumado alguns trabalhos de limpeza na cidade vizinha. Saía bem cedo da manhã naquele Honda enferrujado, sem aquecimento, e voltava para casa dura, calada. Meu pai estava trabalhando com remoção de neve, estacionamentos, entradas de garagem, às vezes até telhados, se pagassem o suficiente. Ele costumava chegar em casa com a neve ainda congelada na barba, as mãos tremendo mesmo com luvas. Antes de tudo isso, ele tinha o próprio negócio de transporte. Era pequeno, só 2 vans, uma garagem alugada e uma lista de contatos locais que ele tinha construído ao longo de 5 anos. Fazia entregas regulares para vendedores de antiguidades,
lojas de liquidação, gente que vendia coisas online. Era puxado, mas funcionava. Ele chegava em casa exausto, mas orgulhoso. Então o preço do combustível disparou e tudo desmoronou em poucos meses. Os contratos sumiram. As vans ficaram mais tempo paradas do que rodando. Mas as contas continuaram chegando. Ele tentou segurar tudo como dava. Empréstimos, cartões de crédito, até dinheiro emprestado do meu tio Vince, com quem ele não falava havia quase um ano. Eu lembro do dia em que ele finalmente admitiu que tinha acabado. Ele não disse muita coisa. Só ficou sentado à mesa, com a cabeça entre as mãos, enquanto minha mãe encarava a janela. Quando dezembro chegou, meus pais mal se olhavam. Não era exatamente briga, era mais um silêncio pesado. Eles seguiam no automático, como colegas de quarto passando por uma crise. Tentavam manter as aparências para mim, como se eu não percebesse as sacolas do mercado cada vez menores ou os silêncios cada vez mais longos. Eu não pedi presentes, nem fiz lista. Eu já sabia o quanto tudo estava apertado. O que eu não sabia era que meu pai tinha um último recurso. Quando ele esvaziou a garagem, tinha guardado algumas coisas. Coisas que nunca tinham sido oficialmente registradas em lugar nenhum. Principalmente ferramentas e um pouco de mercadoria que ele deveria ter entregue antes de o negócio quebrar. Coisas como um gerador portátil, uma motosserra novinha em folha ainda na caixa, e cerca de uma dúzia de caixas de som Bluetooth que pareciam ter vindo de um leilão de liquidação. Ele achava que conseguiria vender tudo assim que encontrasse o comprador certo. Alguém que não pedisse nota fiscal. Tentou em casas de penhor, mas ofereceram uma mixaria. Um cara chegou a rir da cara dele e disse: "Você faria melhor vendendo esse lixo pela internet." Foi aí que ele encontrou alguém no Craigslist oferecendo pagar em dinheiro, valor cheio, sem pechicha. Disse que estava comprando presentes de última hora. Queria tudo de uma vez, dentro da bolsa. Disse que pagaria pessoalmente, sem perguntas. O problema era o local. O cara não queria encontrar na cidade, nem numa loja, nem em nenhum lugar normal. Primeiro marcou uma cidade pequena 2 condados depois. Depois mudou para uma saída de estrada. Depois para um marco específico na rota 216. Por fim, disse para o meu pai encontrar ele numa clareira logo depois do último acesso. Foi exatamente assim que ele falou. Sem nome, sem descrição do carro. Só disse: "Você vai saber quando ver." E o acordo tinha que acontecer na véspera de Natal. Se meu pai não aparecesse naquela noite, a oferta estava cancelada. Sem remarcação, sem outra chance. Meu pai perguntou se podia levar alguém com ele. O cara só respondeu: "Não precisa. É só você e eu." Eu ainda não sabia de nada disso. Naquela noite, fui dormir como sempre. Tentei me distrair com um livro de bolso que eu já tinha lido 2 vezes. Acho que era perto da meia-noite quando finalmente peguei no sono. Então veio o sonho. Eu estava na sala da cabana. Estava escuro, mas as luzes da árvore de Natal ainda estavam acesas. Daquelas falsas, com pontas de fibra ótica que piscam em vermelho e verde. Meu pai estava na porta da frente, usando o casaco pesado dele. O verde, com manchas desbotadas e capuz forrado de pelo. Ele ficava olhando o relógio o tempo todo, como se estivesse atrasado para alguma coisa. Então ele olhou para mim, e eu não sei explicar direito. O rosto parecia o dele, mas congelado, como se alguém estivesse usando uma máscara de borracha com a cara dele. A expressão não combinava com os olhos. Estava aberta demais, calma demais. Perguntei para onde ele estava indo. Ele não respondeu. Tentei caminhar até ele, mas não consegui me mexer. Minhas pernas pareciam presas no chão, como se a madeira tivesse virado piche. Então a porta se abriu atrás dele. Devagar, em silêncio. Silêncio demais. E atrás da porta, não tinha nada. Não era a varanda. Não era a neve. Não era a floresta. Não era a floresta. Era só preto. Não escuridão. Ausência. Sem vento. Sem estrelas. Sem som. Só algo errado. Ele se virou em direção àquilo. Eu gritei para ele. Mandei ele não ir, implorei. Na verdade. Mas minha voz saiu fraca, como se estivesse sendo engolida pelo próprio ar. Ele deu um passo para fora.
A porta bateu. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Acordei ofegante, com a garganta seca e ardendo. Estava completamente escuro. Peguei o celular e vi a hora. 3h04. Então ouvi passos pesados. As tábuas do chão rangendo logo abaixo de mim. A porta da frente. Saí da cama num pulo e fui até o topo da escada. Meu pai estava lá embaixo, de casaco, com as luvas meio colocadas, chaves na mão. A bolsa preta, pesada, estava no chão ao lado das botas. Ele não me viu de imediato. Só ficou parado, como se estivesse esperando alguma coisa. Perguntei o que ele estava fazendo. Ele se assustou um pouco, virou devagar. O rosto parecia normal. Só surpreso. Tá tudo bem? Ele perguntou. Contei sobre o sonho. Minhas mãos tremiam. Eu não pretendia despejar tudo daquele jeito, mas saiu sem controle. Contei como ele entrava no escuro e não voltava. Como aquilo parecia real demais. Eu disse, eu achei que você já tinha ido embora. Ele me encarou por alguns segundos. Encarou de verdade. Depois se sentou no degrau mais baixo da escada, como se alguém tivesse tirado o ar dos pulmões dele. Ele não falou nada no começo. Só ficou ali. Então tirou as luvas devagar, abriu o zíper do casaco e murmurou. Eu não vou. Ele não explicou. Não disse por quê. Só deixou a bolsa ali, perto da porta, e ficou acordado o resto da noite tomando chá na cozinha. Na manhã de Natal, fizemos o café da manhã com o que tinha sobrado. Ovos, torradas, uma lata estranha de carne enlatada. Abrimos um presente. Só um. Um pacote com 3 pares de meia da loja de $1, que minha mãe tinha embrulhado em páginas de gibi do jornal. Eu fingi empolgação. Ela fingiu que aquilo era normal. E meu pai ficou sentado à mesa sorrindo, como se fosse a melhor manhã do ano. As semanas passaram. A neve começou a derreter em manchas irregulares. Minha mãe conseguiu mais um contrato de limpeza. E meu pai foi contratado por uma empresa de gás, fazendo entregas locais. Minha irmã mais nova, Lana, estava passando o Natal comigo naquele ano. A gente não passava um feriado junto fazia um bom tempo, pelo menos desde que eu me mudei para Vermont por causa do trabalho. Eu tinha acabado indo parar num lugar minúsculo, perto de Kilbridge, lá no alto do condado de Windsor. Tinha comprado uma casinha simples, de um quarto só. A Lana chegou de avião no dia 23, só para passar alguns dias. Ela sempre gostou de Vermont mais do que eu imaginava. Dizia que o lugar fazia ela se sentir suspensa. Seja lá o que isso quisesse dizer. A gente não tinha feito nenhum grande plano. A ideia era só ficar de boa, assar algumas coisas, ver filmes, talvez embrulhar presentes. Aquele Natal tranquilo, sem muita coisa. Na véspera, por volta das 9 da noite, ela trouxe à tona uma das nossas tradições antigas. Quando a gente era criança, nossos pais costumavam colocar a gente no carro com chocolate quente e sair rodando pelo bairro para ver as luzes de Natal. A Lana era obcecada por uma fita cassete brega de músicas natalinas que a gente tinha. Um negócio estranho, meio local. Canções cantadas por crianças que não acertavam o tom nem se a vida dependesse disso. Eu ainda tinha a fita. Ela implorou para eu colocar. Eu lembrei que ali não existiam exatamente bairros. Existiam cabanas isoladas, talvez um celeiro ou outro com uma guirlanda. Mas ela não se importou. Já estava enchendo canecas descombinadas com chocolate quente e pegando minhas chaves do carro. A gente saiu para dar uma volta por um trajeto que eu costumava fazer às vezes. Uns 13 quilômetros, cortando a mata, passando por algumas entradas longas e cabanas que mal davam para ver entre as árvores. A neve daquela manhã ainda estava no chão, mas as estradas tinham sido limpas. O aquecimento do carro estava no máximo. Os vidros viviam embaçando. Ela estava no banco do passageiro, enrolada numa manta felpuda, comentando absolutamente tudo que tivesse luz. Qualquer coisa mesmo. Até uma única vela numa janela. Fazia uma narração completa. Era bom. Familiar. Chegamos a uma bifurcação. Um caminho levava de volta para a estrada principal.
O outro descia mais fundo na floresta. Ela apontou pro caminho da mata. Vamos por aqui. Mais festivo, ela brincou. Eu não discuti. Alguns minutos depois, passamos por uma casa que eu juro que nunca tinha visto antes. E eu achava que conhecia cada centímetro daquele percurso. Ela estava brilhando. Quero dizer, piscando inteira em luzes vermelhas e verdes, bonecos de neve de plástico enormes, renas de arame iluminadas como se fossem luzes de aeroporto. Tinha até neve falsa na varanda, mesmo já tendo nevado de verdade mais cedo. E eu tenho quase certeza de que dava para ouvir música, como se houvesse aquelas caixinhas externas tocando canções de Natal. Era a única casa decorada que a gente tinha visto. Chamava a atenção demais. Alegre demais para um lugar tão isolado. Reduzia a velocidade para ela olhar melhor. Foi aí que ela disse: "Espera, você viu isso?" Olhei para ela. Ver o quê? Na janela. Tinha alguém ali, só olhando para a gente. Olhei pelo retrovisor, mas a casa já tinha ficado para trás. A estrada fazia uma curva acentuada e a casa desaparecia rápido atrás das árvores. Deve ser só alguém estranhando a gente passando devagar, eu disse. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou bem baixo. Não, ele já estava olhando antes mesmo da gente chegar perto. Aquilo ficou comigo. Seguimos em silêncio por um tempo. Então vi algo no retrovisor. Um carro, sem faróis. Ele simplesmente estava ali, deslizando atrás da gente. Eu não tinha ouvido nada, nem visto ele sair de nenhuma entrada. Entrei em outro trecho do trajeto. O carro seguiu. Diminuí a velocidade. Ele também. Acelerei. Mesma coisa. Sempre algumas distâncias atrás. Sem luzes. Sem som. Comentei com Alana, tentando soar casual. Ela se virou no banco e observou por alguns segundos. Não é o da casa, ela disse. É diferente. Mais antigo. Meio quadrado. Sem placas. Fiz outra curva. Ele continuou seguindo. As estradas ali não dão muitas opções. Nada de postos, nada de movimento. Só a floresta fechando dos dois lados. Por fim, entrei num pequeno recuo da estrada, perto de um riacho congelado. Desliguei o motor. Ficamos ali parados. O outro carro passou. Não parou, nem diminuiu. Ficamos naquele recuo por alguns minutos, respirando fundo, rindo nervosamente, tentando nos convencer de que não tinha sido nada. Foi então que percebemos algo estranho. Não havia marcas de pneu atrás do carro dele. Só buracos, como se algo tivesse afundado na neve, não rodado sobre ela. Eu não disse nada. Não queria assustar mais ainda. Depois de um tempo, liguei o carro de novo. Dei ré e voltei para a estrada. Ele estava ali imediatamente. De novo atrás da gente. Sem luzes. E mais perto. Foi aí que começou a parecer real. Virei em direção à estrada principal, pensando que talvez, numa via mais aberta, ele desistisse. Alana ficava sussurrando. Que porra é essa? Que porra é essa? Quando entramos na estrada, ele emparelhou com a gente. Eu olhei. Era só ele. Nenhum passageiro. O rosto completamente vazio. Um gorro de Papai Noel na cabeça, baixo demais, como se não servisse direito. Ele só me encarava. Pisei fundo. Ele ficou para trás. Então começou a piscar os faróis altos. Mandei a Lana ligar para a polícia. Ela olhou o celular. Sem sinal. Tentou de novo. E de novo. Eu continuei dirigindo. Pegamos uma saída que levava para a cidade, mas parecia uma cidade fantasma. Tudo fechado. Nenhuma placa iluminada. Até o restaurante 24 horas estava às escuras. O único lugar que talvez tivesse gente era o centro comunitário. Missa do Galo. Entrei. Estacionamento de brita, quase vazio. Alguns carros espalhados. Uma luz fraca passando pelos vitrais. Ele entrou também. Estacionou do outro lado do pátio, de frente pra gente. Luzes apagadas. Motor ligado. Peguei o raspador de gelo do porta-luvas. Alana trancou a porta dela. Ficamos assim por talvez um minuto. Então ela tocou meu braço e apontou. Tem alguma coisa no porta-malas dele. Eu olhei. Uma guirlanda. Daquelas baratas de farmácia. Torta.
Parecia que tinha sido pesada e pendurada de novo sem o menor cuidado. Então ele ligou os faróis. Fortes demais. Brilhantes demais. Apaguei os nossos. Ele começou a piscar de novo. Alana sussurrou. A gente precisa sair agora. A mão dela já estava na maçaneta, mas eu não conseguia me mexer. Então ele saiu do carro. Sem casaco. Só uma calça vermelha e uma camiseta branca fina. O gorro de Papai Noel ainda na cabeça. Os braços eram pálidos, finos, como se ele não visse o sol há meses. Ele não falou nada. Só começou a andar na nossa direção. Buzinei. Nada. Ele continuou vindo. Eu conseguia ouvir o cascalho estalando sob as botas dele. Quando ele estava a uns 6 metros, eu finalmente engatei a ré e saí com tudo, quase batendo num SUV estacionado. Arrancamos daquele lugar e só paramos quando chegamos ao estacionamento de um motel de beira de estrada, com luzes acesas no saguão e um atendente noturno atrás do balcão. Passamos a noite inteira lá, olhando pelas janelas, esperando ver faróis vermelhos entrando no estacionamento. Nada nunca apareceu. Eu não contei isso para ninguém por um tempo. Depois perguntei por aí. Alguns vizinhos me disseram a mesma coisa. A casa tinha pegado fogo no inverno anterior. Problema na fiação. Ninguém morava lá desde então. E ninguém em que o Bridge tinha um sedã vermelho antigo, sem placas, com uma guirlanda pendurada atrás. O horário de fechamento da loja era às 9 da noite na véspera de Natal. Eu estava trabalhando no turno da noite em uma grande rede de lojas de material de construção, na saída da cidade. A maior parte do movimento já tinha passado quando o relógio marcou 8 horas. Quando meu turno terminou, bati o ponto. Coloquei o cachecol e as luvas e saí para fora. O vento bateu em mim no instante em que fechei a porta atrás de mim. Não estava nevando, mas havia manchas de gelo preto perto do meio-fio. E o vento tinha aquele frio seco e rígido que bate nos dentes quando você respira fundo demais. Lembro de pensar que era o tipo de frio que entra nas articulações se você ficar parado por muito tempo. Meu apartamento ficava a uns 1 quilômetro da loja. Uma caminhada tranquila, normalmente. Recusei a carona da Jen. O namorado dela ia buscá-la, e eu não queria ser a terceira roda, espremida de forma estranha no banco de trás no meio dos planos de Natal deles. Eu já tinha voltado para casa a pé muitas vezes. Costumava gostar do silêncio. Naquela noite, começou como qualquer outra caminhada. As calçadas estavam quase todas limpas. Minhas botas faziam barulho ao pisar nas partes cobertas de sal, e eu conseguia ver minha respiração se formando à minha frente. Eu estava com o fone em um dos ouvidos, com o volume bem baixo. Só uma música instrumental lo-fi, o suficiente para distrair do vento cortando meu casaco, mas não tão alto a ponto de eu não ouvir o que estava ao meu redor. Apenas o bastante para não parecer tão vazio. Passei pelas mesmas lojas de sempre. A lanchonete fechada, com as luzes de Natal penduradas de forma torta. A agência dos Correios, com os degraus rachados. O banco, com o letreiro digital alternando entre temperatura e horário. 9 horas e 37, 14 graus negativos. Lembro disso porque olhei e pensei que aquele seria exatamente o momento em que a água quente do meu banho acabaria. Eu estava a mais ou menos 2 quarteirões do meu prédio quando notei o homem. Ele estava parado perto da lateral daquela igreja antiga da rua Waverly, a que tem o acabamento branco descascado e um estacionamento sempre vazio, bem ao lado do presépio de plástico, que parecia meio triste sob a luz do poste. Acho que o menino Jesus tinha sumido de novo. Sempre desaparecia antes do Natal. Uma daquelas tradições estranhas de cidade pequena, sobre as quais ninguém fala. Simplesmente acontece, e as pessoas balançam a cabeça e dizem: essas crianças de hoje em dia. O homem não parecia alguém da igreja. Ele não se mexia, apenas ficava ali parado. Usava um moletom vermelho, por cima, um colete verde. Não era exatamente algo de Papai Noel, mas perto o suficiente para me fazer pensar se ele não era um daqueles voluntários que distribuem bengalas de doce ou cantam músicas natalinas em troca de doações. Só que ele não segurava nada, nenhum copo de papel,
nenhum panfleto, nenhum gorro festivo. As mãos estavam enterradas nos bolsos, e ele estava imóvel. Imóvel demais. Daquele tipo de imobilidade que faz você automaticamente desviar o olhar e fingir que não percebeu. Atravessei para o outro lado da rua, parte por hábito, parte porque algo no meu estômago não gostou da forma como ele estava virado para a calçada, como se estivesse esperando algo específico. Assim que minhas botas tocaram o meio-fio, ele começou a andar. Não rápido, não de forma agressiva, apenas um ritmo suave e constante, como se ele já soubesse para onde eu ia e não tivesse pressa nenhuma de me alcançar. Tirei o fone do ouvido. Tudo o que eu conseguia ouvir era o vento batendo no meu capuz e o ritmo dos nossos passos. Os meus mais rápidos, os dele acompanhando logo atrás. Um passo atrás de mim. Então ele disse: "Feliz Natal." Eu apenas fiz um gesto com a cabeça, sem me virar. Ele continuou: "Indo ver o coral lá no centro." "Não," respondi rápido, mas educada, o suficiente para deixar claro que eu não estava interessada. Ele não entendeu o recado. "Tem família por aqui?" A voz dele era estranhamente animada. Aquele tom caloroso que as pessoas usam quando estão se esforçando demais para parecer inofensivas, como alguém tentando te convencer a fazer um cartão da loja. Só que mais lento. "Passar o Natal sozinho não é bom," ele disse. "Tá tudo bem. Obrigada," respondi, e continuei andando. Não queria soar grossa, mas senti meus ombros ficarem tensos. Aquela sensação ruim estava ganhando força. Então ele perguntou, bem casual: "Onde você mora?" "Não, você mora por aqui." "Não é longe?" "Direto." "Onde você mora?" Como se isso fosse uma pergunta normal para fazer a uma estranha numa noite congelante. Não respondi. Apenas virei na próxima rua, a minha rua, e acelerei o passo. Minha chave já estava na luva. Sempre faço isso. É um daqueles hábitos pequenos que você cria quando mora sozinho. Ele não disse mais nada, mas eu conseguia ouvir o som da manga do moletom dele roçando enquanto andava. Constante. Perto demais. Meu prédio tem uma porta externa que fica sempre destrancada, e depois uma porta interna que precisa de chave. 3 apartamentos lá dentro. As luzes do corredor funcionam com sensor de movimento, mas tem um temporizador estranho de 10 minutos. Elas só ficam acesas se você se mexer. Se ficar parado demais, apagam ou te deixam naquela penumbra estranha, meio suspensa. Subi os degraus e comecei a mexer na fechadura. Minhas mãos estavam duras. Eu mal sentia as pontas dos dedos. Atrás de mim, ele disse: "Só preciso entrar um minutinho. Tá congelando." Não olhei para trás. "Desculpa, não posso." O tom dele mudou. "Só um pouco. Só o suficiente para perceber." "Só um segundo," disse de novo. "Você não tem um chocolate quente ou algo assim?" Consegui encaixar a chave e abri a porta. Ele segurou com o pé antes que fechasse. Me virei para encará-lo. "Eu não posso deixar você entrar," falei, clara e firme. Ele sorriu. Não foi um sorriso largo, só o bastante para me fazer odiar o quão normal ele parecia. Ele inclinou a cabeça e deu um passo lento para dentro, como se estivéssemos no meio de uma conversa tranquila e amigável. "Não precisa ser grossa," ele disse. Eu só estava sendo legal. Fiquei parada na frente da porta interna, as chaves apertadas na mão. Minha boca estava seca. Eu não queria levantar a voz. Também não queria não levantar a voz. Meu corpo não conseguia decidir o que faria a situação escalar mais. E então, do nada, alguém falou atrás dele: "Tá precisando de alguma coisa?" "Cara," outra voz. Eu não conseguia ver muito através do vidro, mas ouvi botas no concreto e o tilintar leve de chaves. Aquele som casual que, de alguma forma, corta tudo. O homem do moletom parou. Depois se virou, acenou de forma preguiçosa e disse: "Só conversando." Como se aquilo fosse a coisa mais entediante e insignificante do mundo. Ele saiu pela porta externa e desapareceu na rua. Eu não me mexi até o segundo homem entrar. Ele segurou a porta apenas o tempo suficiente para eu passar pela interna e fechá-la atrás de mim. Não disse mais nada. Só assentiu com a cabeça e subiu as escadas. Nunca mais o vi.
Não sei se ele morava ali ou estava visitando alguém, mas penso nele quase todos os dias desde então. Subi correndo as escadas, tranquei a porta do meu apartamento e me sentei no chão, ainda de casaco. Nem desliguei a luz do corredor do lado de fora. Na manhã seguinte era Natal. Mandei uma mensagem para meus pais dizendo que não estava bem e pulei a chamada de vídeo. Não consegui me obrigar a explicar o motivo. Deixei todas as luzes do apartamento acesas até o dia clarear. Silverage sempre exagerava no Natal. Meu apartamento ficava em cima da Velbis Hardware, bem no meio do centro da cidade. Era um lugarzinho estreito, cheio de correntes de ar, com o piso rangendo e um daqueles radiadores antigos que pareciam estar tossindo até a morte todas as noites. Não era grande coisa, mas era barato. E, mais importante, eu podia ir a pé até os Correios, onde eu trabalhava. Nada de raspar gelo do para-brisa, nem esperar o carro esquentar. Só botas, cachecol e uma caminhada rápida de 15 minutos. Naquele inverno, me ofereci para fazer o turno da madrugada, separando correspondências das 11 da noite até às 3 da manhã. Parece horrível, mas eu até gostava. Tinha algo reconfortante naquele silêncio. Nada de filas, nada de telefonemas, só o zumbido baixo das máquinas e, de vez em quando, alguma música de Natal tocando no rádio velho, enfiado atrás da prateleira de suprimentos. Eu podia trabalhar no meu ritmo e terminar antes do sol nascer. Era tranquilo de um jeito que o resto de dezembro nunca era. Na noite em que isso aconteceu, faltavam 3 dias para o Natal. Era uma segunda-feira, eu acho. Lembro disso porque levei uma garrafa térmica com chocolate quente, e o rádio estava tocando as mesmas 12 músicas em looping, como se tivesse desistido de vez. Por volta da meia-noite, começou a nevar. Flocos grandes e pesados, que grudavam e se acumulavam rápido. Quando bati o ponto, a cidade inteira parecia mergulhada em açúcar de confeiteiro. Fechei o casaco, puxei o cachecol até o rosto e saí para a calçada. A rua estava silenciosa. Nenhum carro, nenhum notívago. Só o som da neve rangendo sob minhas botas e o zumbido distante do semáforo na esquina, mudando de sinal para ninguém ver. Todas as decorações natalinas ainda estavam ligadas. O Papai Noel animatrônico na vitrine da padaria fazia aquele aceno tremido de sempre. As renas falsas do outro lado da rua piscavam fora de sincronia, e os elfos da loja de brinquedos se mexiam aos solavancos, como se estivessem presos em um loop. Durante o dia, tudo isso se misturava à correria, mas à noite, sem ninguém por perto, parecia errado. Como se a cidade continuasse fingindo, mesmo depois que a plateia já tivesse ido embora. Virei na Willow Street, passando pela igreja. Foi então que ouvi sinos. Não aqueles sinos alegres de trenó, nem os delicados que tilintam em guirlandas ou coleiras de cachorro. Eram mais graves, mais lentos, metálicos, como ferro velho balançando preso a algo pesado. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça, mais um som de Natal carregado pelo vento. Mas então soou de novo, mais alto dessa vez. Vinha da frente, perto do terreno vazio onde costumava ficar a barraca de árvores de Natal. Todo dezembro, a família mesmo montava aquela barraca ali. Eles desmontavam tudo por volta do dia 20, quando a procura diminuía, e deixavam para trás algumas árvores ralas que não tinham vendido. Normalmente ficavam encostadas na cerca de arame, esperando o caminhão triturador buscá-las. Naquela noite, algumas ainda estavam lá, meio cobertas de neve, caídas como cenários abandonados. Diminuí o passo, forçando os olhos entre os flocos de neve. Algo se mexia no fundo do terreno. Uma figura alta, parcialmente escondida entre as árvores. A princípio, pensei que fosse alguém tentando pegar uma árvore de graça. Não era incomum, principalmente perto do Natal. As pessoas ficam desesperadas. Mas, conforme me aproximei, percebi que não era algum moleque fazendo besteira. A figura era enorme, fácil mais de 2 metros de altura. Robusta, mas não do tipo que parece alguém vestindo muitas camadas de roupa. Era larga de um jeito estranho, antinatural, e não estava vestida para o frio. Sem casaco, sem gorro, só pele exposta, pálida,
acinzentada, quase azulada, brilhando com a neve derretida. Ela estava curvada sobre algo no chão, os ombros subindo e descendo num ritmo lento. Então eu vi o cervo. Era um veado macho, jogado de lado, os chifres quebrados, uma das patas traseiras ainda se mexendo naquele espasmo horrível de pós-morte. A criatura estava agachada sobre ele, rasgando alguma coisa perto do pescoço. Fiquei completamente imóvel. Minha respiração formava nuvens à minha frente, e meus dedos começaram a perder a sensibilidade dentro das luvas, mas eu não conseguia me mexer. Os sinos bateram de novo, mais secos agora. Foi quando eu os vi. 3, talvez 4 sinos grandes de metal, pendurados em um cinto preto grosso em volta da cintura da coisa, presos com ganchos de ferro enferrujados. Eles não tilintavam, eles batiam. Cada movimento lançava um clangor oco pela rua silenciosa. Então ela virou a cabeça. Meu Deus, a cabeça não combinava com o resto do corpo. Parecia madeira. Uma máscara, talvez. Escura, com aparência molhada, como se tivesse sido entalhada de uma árvore apodrecida. 2 chifres longos e retorcidos se arqueavam de cada lado, e 2 buracos vazios onde deveriam estar os olhos encaravam diretamente para mim. Apenas preto. Sem olhos. Sem brilho. Um vazio plano. Morto. Ela se levantou até a altura total. Lenta, deliberadamente. O sangue do veado escorria pelo peito dela. E então, apenas observou. Não avançou. Não deu um passo na minha direção. Só ficou ali. Lembro de ter começado a recuar sem perceber. Cada passo parecia alto demais, a neve rangendo sob meus pés como um aviso. Eu esperava que ela viesse para cima de mim. Me preparava para aquela investida horrível, mas ela não se mexeu. Em vez disso, virou um pouco o corpo, enfiou a mão na pilha de árvores descartada, se jogou algo por cima da cerca. Caiu a poucos metros de mim com um baque suave. Uma luva, vermelha, de tricô, feita à mão, com pequenos pontinhos brancos no fio. Reconheci na hora. A senhora Langley fazia aquelas luvas. Ela morava 2 casas depois da minha. Uma viúva gentil que sempre usava um casaco vermelho e um cachecol branco, religiosamente. Na semana anterior, ela tinha tricotado uma dúzia de pares para a vizinhança. Entregou um por um em saquinhos de sanduíche, com bilhetinhos que diziam: Feliz Natal e fique aquecido. A minha ainda estava na gaveta. Saí correndo com tudo. Escorreguei uma vez na calçada congelada. Bati forte num parquímetro, mas continuei. Minhas pernas só pararam quando cheguei à porta do prédio. Bati a porta, tranquei o ferrolho e caí no chão. Fiquei ali por um bom tempo, sem chorar, sem respirar direito, apenas ouvindo, esperando que os sinos me seguissem até em casa. Mas não veio nada. Minha prima Noel me pediu para cuidar da casa dela bem perto do Natal. Ela ia viajar saindo de Wilmington com a família do namorado, tudo decidido de última hora, e precisava que alguém ficasse lá por alguns dias. Eu disse claro. Sinceramente, pareceu até um mini descanso. A casa dela era muito melhor que a nossa, e ela ainda disse que eu podia usar o carro, se precisasse. Essa parte foi boa demais para recusar. Antes de ir embora, ela me deu uma explicação rápida. Termostato ajustado para 22 graus. Luzes da varanda com temporizador. Geladeira cheia. Ela já tinha embrulhado uma pilha de presentes e colocado tudo embaixo de uma árvore de Natal pequena e falsa, no canto da sala. Presentes para a família do namorado. Segundo ela, o único pedido de verdade foi não deixar o gato sair de casa. Pumpkin era um gato cinza enorme, com o pelo parecendo um tapete de banheiro e a energia geral de uma batata assada. Não parecia o tipo que sairia correndo porta afora. Eu disse que ficaria de olho nele e nem pensei muito nisso. Cheguei lá no dia 23 de dezembro, no fim da tarde. O céu estava daquele cinza apagado que já denuncia neve vindo. E veio mesmo. Primeiro leve, depois mais pesada conforme a noite avançava. Passei aquela primeira noite jogada no sofá, com um monte de besteira para comer e alguns filmes. Nada assustador, nenhum rangido estranho, nenhuma sensação esquisita. Só uma noite tranquila.
tirando o monitor de bebê. Ele estava em cima do balcão da cozinha, como se sempre tivesse pertencido ali. Uma telinha pequena com moldura branca barata. A Noel não tem filhos, então imaginei que ela usava para observar o Pumpkin quando saía. Talvez para ver se ele não estava arranhando os móveis ou subindo onde não devia. A tela ficou preta a noite toda. Depois de um tempo, eu mal lembrava que ele estava ali. Na manhã de Natal, acordei por volta das 9. A neve tinha se acumulado durante a noite e tudo lá fora parecia congelado. Alimentei o Pumpkin, fiz waffles, coloquei uma playlist para tocar. Estava sendo aquela manhã preguiçosa perfeita de recesso de inverno. Então eu ouvi um estalo vindo do monitor, seco, repentino, como se o alto-falante tivesse pegado interferência. Durou talvez um segundo, depois ficou em silêncio. Abaixei o volume e pensei que fosse só ruído. Mas alguns minutos depois, fez o barulho de novo. E dessa vez, havia algo por baixo do estalo. Um clique repetitivo e baixo. Me aproximei. Parecia algo pesado sendo arrastado lentamente sobre um piso duro. Não era rápido. Era lento o suficiente para parecer proposital. Como um móvel sendo puxado, mas sem ritmo. Meu estômago se revirou um pouco. A tela continuava preta. Peguei o monitor, achando que talvez tivesse caído ou estivesse apontado para o chão. Virei, procurei botões, configurações, mas não consegui entender de onde vinha a imagem. Era daqueles modelos tudo em um, câmera e tela no mesmo aparelho. Comecei a andar pela casa segurando o monitor, procurando alguma câmera. Pensei que talvez tivesse uma na garagem, ou apontada para a porta da frente. Sei lá, mas na garagem só tinha pneus de inverno e uma pá de neve. Não havia porão. Olhei atrás da árvore de Natal, embaixo das mesas laterais, até dentro do armário de casacos, meio rindo de mim mesma por estar tão nervosa. No fim, desisti. Talvez estivesse captando o sinal de algum vizinho. Naquela noite, a neve caiu ainda mais forte. Mal dava para enxergar além do quintal. Resolvi fazer biscoitos só para me manter ocupada. Por volta das 10 da noite, eu estava limpando tudo quando o monitor fez o barulho de novo. Estalo, mas dessa vez, a tela ligou. Eu congelei, o pano de prato ainda nas mãos. A imagem não correspondia a nenhum lugar da casa da Noel. Mostrava um corredor que eu não reconhecia. Estreito, mal iluminado, com papel de parede verde claro e uma janelinha no fundo. Parecia corredor de motel antigo. Nada se mexia no começo, mas aquele som de arrasto voltou, com cliques por baixo, como se algo com garras estivesse passando sobre azulejo. Então algo cruzou a tela rapidamente, bem baixo, rápido demais, como se tivesse rastejado pelo chão. Eu não me mexi. O Pumpkin estava aos meus pés, olhando também, completamente imóvel. Não curioso, não assustado, apenas fixo. Estendi a mão e desliguei o monitor. O resto da noite, fiquei checando portas e janelas. Todas as trancas estavam no lugar. A neve no quintal parecia intacta. Nenhuma pegada, nenhum carro, só um tapete branco de silêncio lá fora. Dormir foi difícil. Coloquei uma faca de cozinha embaixo do travesseiro. Parecia idiota, mas fiz mesmo assim. Na manhã de Natal, acordei cedo e tentei ligar para Noel. Sem resposta. Deixei uma mensagem desejando boas festas e dizendo que estava tudo bem. Não mencionei o monitor nem nada do resto. Comecei a organizar os presentes embaixo da árvore, esperando que isso me distraísse. Foi então que percebi. Um dos presentes tinha sumido. Ele estava lá na noite anterior. Eu lembrava porque era embrulhado em papel dourado brilhante, com um barbante vermelho, bem mais caprichado que os outros. Agora, tinha desaparecido. Procurei embaixo da árvore, atrás do sofá, até debaixo do rack da TV. Nada. O Pumpkin estava de volta à sala, só que não olhando para a árvore. Estava encarando a parede, um ponto específico da parede. Eu tentei me convencer de que tinha imaginado. Talvez tivesse contado errado. Talvez a Noel tivesse mudado um deles de lugar e eu não tinha percebido. No começo da tarde, a energia caiu. A temperatura despencou rápido. Acendi a lareira e peguei um monte de cobertores.
Usei o ponto de acesso do celular para mandar mensagem para minha mãe. Disse que a luz tinha acabado, mas que eu estava bem. Não falei do presente, nem do corredor, nem de mais nada. Naquela noite, fui dormir no quarto de hóspedes. O Pumpkin se enroscou bem ao meu lado. Deixei o monitor na cozinha. Pelo menos, achei que tinha deixado. Às 2h07 da manhã, acordei com o estalo de estática de novo. O monitor estava em cima do criado mudo. A tela estava acesa. O mesmo corredor. O mesmo papel de parede verde. A mesma janelinha no fundo. Mas agora havia alguém parado ali. De frente para a câmera. Imóvel. Não andando. Não se mexendo. Apenas ali. Virei a tela para baixo sem tocar em mais nada. Meu coração batia tão forte que parecia preso na garganta. Não me mexi. Fiquei encarando a porta do quarto por um tempo que pareceu uma eternidade. Nada aconteceu. Quando o sol finalmente nasceu, a energia ainda não tinha voltado. Andei pela casa com o Pumpkin me seguindo de perto. Tudo parecia intacto. Todas as portas trancadas, exceto uma. Havia um armário estreito perto da lavanderia. Servia só pro aquecedor e produtos de limpeza. Eu mal tinha aberto desde que cheguei. A porta estava entreaberta, coisa de um dedo. Fui até lá e empurrei. Parecia tudo normal. Prateleiras, detergente, um rodo. Mas no chão, meio amassado e jogado de lado, estava o presente dourado que tinha sumido. Peguei. Não tinha etiqueta. Nenhum nome. Abri. Dentro, havia um telefone sem fio antigo, preto. Sem marca. Sem base. Só o aparelho. Então ele tocou. Eu deixei cair e saí correndo. Nem peguei minha bolsa. Só joguei o casaco por cima. Peguei o Pumpkin no colo e caminhei até pegar sinal. Liguei para minha mãe e fiquei tremendo na neve até ela chegar. Quando a Noel voltou alguns dias depois, eu disse que a energia tinha acabado e que ficou frio demais, então eu tinha ido embora mais cedo. E deixei por isso mesmo. Outubro em Salem se vende sozinho. Eu não precisava de truques, fantasmas ou decoração exagerada. As casas daqui, antigas coloniais com lareiras, vidros ondulados e mantos que ainda cheiravam a cinza, praticamente sussurravam suas próprias histórias. Tudo o que eu precisava fazer era abrir a porta e deixar que as pessoas se apaixonassem. Naquela manhã de sábado, o ar estava fresco, do tipo que faz a sua respiração parecer neblina e deixa o café com um sabor ainda melhor que o habitual. Eu vinha preparando essa listagem há semanas. Uma colonial branca de 2 andares, com persianas pretas e um quintal estreito que dava para um pequeno parque público. A casa tinha personalidade, pisos largos, molduras no teto, prateleiras embutidas no escritório. As pessoas queriam o charme autêntico de Salem, e aquele lugar tinha isso de sobra. O open house estava marcado para 13 horas, mas eu gosto de chegar cedo para garantir que tudo esteja perfeito. Os vendedores já haviam se mudado para Vermont, então a casa estava completamente vazia. Sem móveis, sem objetos pessoais, apenas minhas peças de decoração. Alguns abóboras nas escadas, uma manta dobrada cuidadosamente sobre uma cadeira emprestada e uma vela de canela que eu mantinha apagada, pois o aroma sozinho já fazia efeito. Estacionei a meio quarteirão. O tráfego do festival havia consumido todas as vagas próximas à casa e levado minha placa de open house para a esquina. As ruas estavam cheias de turistas com cachecóis e tiaras de chapéu de bruxa, segurando copos de cidra fumegantes. Lembro-me de pensar que estava movimentado, mas de um jeito acolhedor. A chave clicou na caixa da fechadura da porta da frente. Como sempre, aquele pequeno som era reconfortante. Um sinal de que eu estava no controle daquele pequeno pedaço de móveis durante a tarde. A porta se abriu com um leve rangido, do tipo que vem da madeira inchando e encolhendo ao longo dos séculos. Comecei minha rotina habitual: ajustar o termostato, checar se todas as lâmpadas funcionavam, abrir as persianas apenas o suficiente para deixar entrar luz, sem causar reflexos. As tábuas do piso rangiam suavemente enquanto eu percorria a casa, e sorri com aquele som. Casas antigas como aquela sempre respondiam um pouco. Então,
No meio do corredor da frente, vi 2 pegadas de lama. No início, nem processei o que estava vendo. Apenas 2 marcas levando da sala de estar em direção à porta da frente. Depois, 2 menores, mas dos mesmos sapatos, parando perto do tapete. A casa havia sido trancada desde que o último empreiteiro saíra 2 dias antes. Eu mesmo havia feito a última inspeção. Não chovia desde a tarde anterior, e eu sabia que aqueles pisos estavam impecáveis então. Ajoelhei-me. Botas masculinas, talvez tamanho 42 ou 43. A sola tinha um padrão de chevron quebrado no centro, como um velho solado de bota de trabalho. Eu podia sentir um leve cheiro de terra úmida misturado com algo mais. Algo rançoso, como cerveja que ficou aberta durante a noite. Endireitei-me lentamente, olhando em direção à sala de estar. A porta estava aberta pela metade, do jeito que eu a havia deixado, mas o ar que circulava pelo cômodo trazia uma brisa suave e inconfundível. Segui até a janela distante. A folha inferior estava levantada pouco mais de 1 centímetro. Não suficiente para uma pessoa passar, mas suficiente para deixar entrar o cheiro do lado de fora. Fiquei parado, apenas ouvindo. Então ouvi um tilintar fraco, como vidro batendo em madeira, vindo de algum lugar do lado de fora. Provavelmente uma garrafa rolando perto da calçada, disse a mim mesmo. Mas ainda assim, a ficha da casa na mesa de entrada dizia vazia. A casa, por outro lado, dizia o contrário. Saí para a varanda, peguei meu telefone e liguei para a linha policial não emergencial. Olá, sou corretora e estou com o Open House na El Street, disse. A propriedade deveria estar vazia, mas há sinais de que alguém entrou. Estou do lado de fora. Podem enviar uma equipe para verificar. O despachante me pediu para esperar na varanda. Concordei e desliguei, tentando não parecer em pânico. Encostei-me casualmente no poste e olhei para o parque do outro lado da rua. Pessoas passeavam com cachorros, carregavam café, empurravam carrinhos de bebê. Tudo parecia normal. Então, no meio daquela normalidade, eu o vi. Um homem com um casaco verde sujo e longo estava parado atrás de uma árvore, de frente para a casa. Ele não fazia nada, apenas ficava ali. O cabelo estava embaraçado e ele se movia com aquele balanço, sem rumo que as pessoas têm quando beberam demais e comeram de menos. Quando um casal passou, ele abaixou a cabeça, fingindo olhar o celular, embora não parecesse ter um na mão. Mantive a expressão neutra e virei-me levemente para continuar observando-o pelo reflexo do vidro da porta da frente. Minha mão pairou sobre o ferrolho, mas não o girei ainda. Então veio um som de dentro da casa, tão quieto que pensei ter imaginado. Um leve arranhar, como fio roçando madeira, vindo do armário da sala. Dei um passo lento para trás, para a entrada. O coração batia mais forte, embora eu tentasse não demonstrar. O ruído parou, depois começou novamente, mais rápido, como algo mexendo nos cabides. Saí totalmente para a varanda, fechei a porta e travei. Meus dedos escorregavam sobre a chave de latão frio, mas ela girou com facilidade. Esperei, olhos fixos no homem sob a árvore. Ele não se moveu. Minutos se arrastaram. Carros passaram. Finalmente, 2 viaturas policiais contornaram a esquina, uma parando em frente à casa, outra aguardando perto do parque. Um alívio instantâneo me atingiu tão forte que quase doeu. Os oficiais, uma mulher da minha idade e um homem mais velho com expressão calma e experiente, se aproximaram. Expliquei rapidamente tudo. Pegadas, janela aberta, barulhos dentro da casa. Eles me pediram para permanecer na varanda enquanto verificavam. De onde estava, ouvi seus passos dentro da casa. O ranger das tábuas, uma porta se abrindo, depois silêncio, e em seguida, uma rápida troca de mensagens pelo rádio. Do outro lado da rua, a porta da segunda viatura se abriu e o jovem oficial se dirigiu ao homem do casaco. Ele não correu, apenas ficou parado enquanto o oficial conversava. Mesmo à distância, dava para ver que tentava explicar algo, gesticulando amplamente. Quando o segundo oficial voltou da casa, sua expressão dizia tudo. Eles haviam encontrado a origem das pegadas. O homem entrou na casa no dia anterior, depois que um empreiteiro terminou os reparos, e esqueceu de travar a janela corretamente. Aparentemente,
Ele dormia na sala usando um velho cobertor deixado entre os itens de decoração. Quando cheguei naquela manhã, ele deve ter entrado em pânico, saído pela janela aberta e circulado pelo parque. Não era violento, apenas bêbado, desorientado e procurando um lugar quente para descansar. As solas de suas botas correspondiam exatamente às pegadas. Parece que você o assustou tanto quanto ele te assustou, disse o oficial mais velho, sorrindo. Assenti, embora não achasse graça. Não parava de pensar que eu havia percorrido a casa sozinha, cantarolando, completamente alheia à possibilidade de alguém estar escondido ou ter saído minutos antes. O oficial mais jovem me ajudou a travar a janela novamente, mostrando que a trava não havia encaixado totalmente antes. Mantenha a casa trancada, disse ele. Essas casas antigas são fáceis de invadir se alguém estiver determinado. Vou colocar na minha checklist, respondi. Eles levaram o homem para um abrigo no centro, em vez de para a prisão. Agradeci. Mas quando saíram, o silêncio voltou de um jeito estranho. Fiquei no hall por um tempo, olhando para as pegadas de lama. Já pareciam mais velhas, secando em formas tênues que quase poderiam ser confundidas com sombras. Peguei algumas toalhas de papel e limpei tudo até o piso brilhar novamente. Eu poderia ter cancelado o open house naquele momento. Ninguém me culparia. Mas o profissionalismo é algo estranho. Metade orgulho, metade negação. Disse a mim mesma que a casa estava segura. O susto havia passado e as pessoas estavam me esperando. Então fiquei. Às 13 horas, o primeiro casal chegou, jovens de Boston, cheios de sorrisos e otimismo de abóbora com especiarias. Não perceberam que eu olhava para a porta da frente a cada poucos minutos. Mais pessoas chegaram. A casa se encheu de risadas e conversas educadas, passos ecoando onde apenas os meus haviam passado naquela manhã. Quase parecia normal de novo. Quase. Em um momento, me peguei observando a porta do armário da sala. Estava fechada agora, mas eu lembrava do arranhar. Tentei rir de mim mesma, corretora de Salem com medo das próprias casas. Isso seria ótimo para os negócios. O open house terminou sem incidentes. 3 contatos promissores, uma possível oferta, um sucesso por qualquer medida. Mas, ao trancar tudo, a calma não voltou. Revisei cada janela e porta, depois conferi novamente. No fim de semana seguinte, fiz outro open house, desta vez com uma colega. Casa diferente, mesma decoração de abóbora, mesmo tom alegre. Mas quando ela saiu para buscar algo no carro, me peguei automaticamente vasculhando cantos, ouvindo por sons silenciosos que não deveriam existir. Ainda amo casas antigas. Ainda decoro lareiras com abóboras, fazendo-as parecer cenas de cartões postais aconchegantes. Mas agora, faço isso com um olho na porta. As pessoas em Salem gostam de brincar sobre assombrações, sobre coisas que se mexem à noite. Mas a verdade é, fantasmas não deixam pegadas. E eu prefiro lidar com o fantasma a qualquer momento, porque o medo de um fantasma vem de histórias. O medo de uma pessoa vem de fechaduras.